Fala pessoal, estamos aqui diretamente do estúdio do Podcast Combustível, gravando o segundo episódio, né, justamente hoje com uma pessoa muito especial que eu já vou apresentar para vocês, mas antes disso, manda esse link aqui, porque eu tenho certeza que vocês vão adorar a convidada de hoje. Na verdade, eu não posso nem dizer que é uma convidada, eu diria que inclusive é dona disso aqui também, dona do podcast, dona da Combustível junto comigo. Tenho muito orgulho de apresentar hoje Bruna Isidoro, filha do Geraldo e da Geralda, esposa não, namorada, vamos dizer assim, noiva do João Marcos e minha sócia, com muito orgulho mesmo que eu te apresento hoje aqui. Bruna, seja muito bem-vinda ao Podcast Combustível, podcast da sua empresa também, da Combustível Marketing e Vendas. Me fala um pouquinho do seu sentimento agora. Primeiramente, agradecer pelo convite, né? Na verdade, é uma realização nossa, né? De estar aqui, de estar fazendo, né, esse podcast, de estar dando esse mais um passo, né, nessa profissionalização aí mesmo da combustível. Legal demais. Bruna, assim, né, pra gente, como você falou, uma realização, né? Sim. É o segundo episódio, o primeiro foi com o Múcio, ia ser com você, a gente acabou tendo um descompasso aí, mas é uma realização para nós dois que estamos aí nessa história há 4 anos. E assim, antes mesmo até de começar, eu quero muito te agradecer por essa jornada toda, né? A gente fez 4 anos de empresa agora no início de abril, e não tem sido fácil, né, Bruno? Não. É bem difícil aí. Desafiador. Bem desafiador. Mas, pessoal, antes da gente começar aqui, quero já pedir para vocês mandarem esse link aqui via WhatsApp, né? Se você tá no YouTube, se inscreve aqui no nosso canal. Se você tá ouvindo esse podcast por meio do Spotify ou da Apple Podcast também, a gente tá lá. Não deixe de se inscrever, de seguir o podcast para você ficar por dentro de todos os episódios. Vem muito episódio legal aí pela frente, episódios que vão desde a parte de gerenciamento, de inovação, de marketing, de vendas, mas também até alguns episódios específicos para o empresário, para a gente falar um pouco sobre saúde mental, sobre como lidar com os desafios do dia a dia, para além, obviamente, dos desafios das empresas, né? Então, assim, muito feliz em estar gravando o segundo episódio aí do podcast Combustível. E hoje, como temática, né, Bruno, a gente vai falar um pouquinho mais dessa jornada da Combustível, como foi a nossa história desde lá do início, quando éramos ESA Consultoria, que tínhamos o Thiago também, inclusive, abraço pro Thiago aí, que era nosso sócio, e foi um desafio desde o início, né, Bruno? Eu queria até começar antes, me fala um pouquinho do seu background, né? Você formou em quê? Fala pro pessoal, eu já sei dessa história, né, mas para quem não te conhece ainda, me fala um pouquinho da sua história, como é que você começou, qual que é a sua formação, pro pessoal ir se situando aí. Sim, primeiramente eu sou ouropretana, Legal. né? Tenho 29 aninhos aí nas costas. Sim. Né, os meus pais, né, são ouropretanos também. E a minha vida toda foi em Ouro Preto, né? Me formei em administração pela UFOP. E aí, assim, a partir disso também, né, a partir do nosso início também, assim, acredito muito que a visão que a gente tem hoje, né, de empresa, que a gente foi tendo, que a gente foi construindo, né, ao longo desse tempo, veio muito também da minha, né, graduação, né, porque lá no início, né, quando a gente começou, a gente, obviamente, começou ali com o gerenciamento, né, das redes sociais. Posteriormente, né, vimos que na verdade, o empresário ele não queria somente ter uma rede social, né, ia muito além, né, do que uma rede social bonita, enfim, de possuir somente, né, o foco dele, na verdade, no final das contas, era quanto que tá entrando no meu bolso, né, o que, né, a imagem da minha empresa, né, qual que é a rentabilidade, o que ela tá me retornando, né, qual que é o impacto disso. Então, né, foi a partir daí, e eu acredito muito obviamente na minha visão macro, né, dessa parte da administração mesmo, que a administração me trouxe, de visualizar como um todo, né, e aí a gente entra, né, nos nossos clientes, né, então enxergar possibilidades, né, ver o marketing como sendo, né, uma ferramenta de geração de insights para o comercial, né, e essa integração. Então, eu acredito que a administração
me possibilitou, né, obviamente, ter essa visão um pouco mais macro, né, mais sistemática, de integração. Então, seria isso. Legal demais, né, Bruna? Assim, a gente está no dia a dia vendo. Eu falo que as operações de marketing, as estruturas de marketing que a gente aplica, elas são um meio, né, para alcançar os insights que a gente acaba tratando depois. E algo até assim que a gente fala muito, né, sobre gestão, sobre a ideia de se conhecer sobre gestão e não só sobre tráfego, não só sobre rede social. A gente sabe que isso é um dos pontos. E sem essa base de gestão, realmente seria quase impossível ter bons resultados nas empresas, né? Sim, sem sombra de dúvidas. Hoje fizemos uma reunião, inclusive, com um cliente, né? E esse cliente, a gente estava falando sobre o quê? Sobre os dados que o marketing traz e como isso ajuda em gestão. E eu falo assim, com sinceridade, a sua bagagem, o seu background em administração, ele ajuda muito na parte de operações da empresa, né? Eu queria puxar até um pouquinho antes aqui, porque a nossa história não começou como marketing, né, Bruna? Não. Na verdade, marketing, nós pegamos um pedaço da pandemia ali, né? Sim, no início da pandemia, né? No início da pandemia. Antes, éramos uma consultoria em administração de empresas, né? Exatamente. Né? A ESA Consultoria, inclusive, que era com o Thiago, nosso amigo, era nosso sócio também. Foi o início muito para auxiliar o empresário, né, a ter sucesso. E aí sucesso, né, quando eu falo sucesso, não é só aquele sucesso financeiro absurdo, mas de organizar a casa, né, de trazer ali insights realmente importantes para a tomada de decisão. Me fala, assim, o que você aprendeu muito na época da gestão da gestão das empresas, né, quando éramos consultoria com o empresário, assim, porque daqui a pouco eu quero entrar, né, no seu relacionamento com os nossos clientes hoje, mas o que você via do empresário quando ele chegava pra gente, quando éramos essa consultoria? Era mais o cara querendo conhecer mesmo ou mais no desespero de querer arrumar a casa? Mais no desespero, né? Assim, obviamente, né, a gente tem esse outro ponto também, mas era mais no desespero de arrumar a casa, de não ter nada, sim, né? A gente começou ali em março, né? Bem junto com a pandemia mesmo. Obviamente a ideia, né, como você falou no início, a gente tinha ali a parte do marketing, né, que estava mais relacionada à parte de gerenciamento, mas a gente tinha toda essa expertise, né, porque, né, o Thiago também era formado em administração. Sim. Então a ideia era que a gente conseguisse prestar consultorias, né, identificar ali, fazer um mapeamento mesmo, né, da empresa, ver as debilidades, que ponto, né, que é mais latente, né, dentro do negócio. E aí, né, obviamente, a partir disso, a gente foi vendo, junto com a pandemia, obviamente, né, que isso impulsionou bastante, a questão da necessidade mesmo de ter uma rede social, simplesmente, né? Os nossos clientes iniciais, né, muitos deles não tinham nada. Sim. E aí, obviamente, né, isso aí foi progredindo a parte do marketing. Sim. E aí a gente, né, mudou um pouquinho aí a nossa atuação. Eu acho que tem similaridades, inclusive, com o nosso cliente da consultoria hoje em dia. Sim. Que são pessoas que vêm para o marketing com o desespero de arrumar a casa. E a gente sabe que se está faturando, se você tiver faturamento, você resolve qualquer coisa que você quiser. Né? A gente sabe que é assim. E eu lembro quando éramos essa consultoria, que os clientes eles vinham nesse desespero, às vezes, de querer arrumar a casa, mas às vezes não tinham nem a vontade de arrumar a casa em si. Eles queriam que você resolvesse uma questão financeira para eles, né? Sim. Então, assim, nós vimos muito um descompasso entre negócios que pareciam, às vezes, muito robustos, mas que a organização interna era absurdamente ruim, né, Bruna? Nossa, nem me fala, assim, né? Nem, né, parando para lembrar, né, e analisar, essa parte de gestão sempre foi uma dificuldade, né? Porque muitas das vezes, né, empresários, a gente, né, eu, inclusive, como administradora, eu falava assim, gente, quando eu ainda era estudante, né, eu falava assim, gente, meu Deus, como que as pessoas conseguem gerenciar uma empresa e fazer tudo, né, os empresários. Eu ficava assim, como assim, né, é muita coisa. E aí, chegavam pra gente nesse desespero mesmo, né, e aí você via que, assim, coisas que às vezes parece ser simples, mas que não tinha, né,
E principalmente, né, eu acho que um dos nossos clientes, né, que é cliente até hoje, eu acredito muito que a gente conseguiu caminhar junto com ele, crescer junto com ele, e passar por esse processo mesmo de aprimoramento, né? Então, essa parte de gestão sempre foi, né, é uma debilidade das empresas, né, que a gente encontra. Que legal que você trouxe essa reflexão aí, Bruna, porque eu vejo isso muito nos clientes. Os que estão há bastante tempo conosco, né? Sim. A evolução enquanto empresário, até na postura, né? De como se fala hoje. Eu falo até mesmo, brincando um pouquinho aqui, até a maneira como cobra da gente resultado, né? Você percebe que não é o empresário que era lá no início. É um cara hoje que tem conhecimento do negócio, dos números, e toma decisão baseada nisso, né, Bruna? Sim. Então a Combustível hoje, ela é para além, obviamente, da empresa de marketing. Eu falei isso no primeiro episódio, volto a repetir. Nós vamos tão a fundo em gestão que a gente sabe que é lá que está a maior parte da debilidade, até para se tratar sobre marketing. Sim. Se a casa não estiver arrumada, né? Se a casa não estiver arrumada, a gente não consegue, né, tomar decisões a partir dos insights do marketing, não consegue aprimorar o comercial. Então, é um ponto fundamental, né, pra gente estar trabalhando. E eu vejo muito que, né, assim, a gente foi construindo isso ao longo do tempo, porque é uma construção, é uma jornada dura, né, não é fácil, é um desafio, mas assim, é gostoso, sabe? É prazeroso quando você vê o cliente crescendo junto com você, né? Se a gente para analisar. Eu sempre brinco, né? Porque eu tenho muito contato com os clientes, eu sempre falo que em alguns momentos a gente, como se diz, a gente é muito crítico com a gente mesmo, né? A gente quer tudo pra ontem, o ser humano, né? Como um todo é muito imediatista. Sim. E aí, quando você para pensar, gente, o quanto eu cresci, né? O quanto eu desenvolvi, o quanto os meus pensamentos mudaram, a minha perspectiva, os meus, né, conhecimentos foram se aprimorando. Toda vez que um cliente chega, eu tenho esse sentimento, muito esse sentimento. Eu tenho mais uma empresa. A empresa dele também vira minha, porque, querendo ou não, eu tô lá, né, no sábado, no domingo, e tô lá pensando, nossa, mas como que eu posso melhorar aquilo ali, ajudar ele a melhorar aquele ponto, aquele outro, posso fazer dessa forma ou não? Como que eu posso orientar ele? Então, né, a partir do momento que você tem um cliente, você tem uma outra empresa. Então, eu tenho muito esse sentimento. Que legal, Bruna, que legal. Pra vocês verem aqui, pessoal, como é que o papo é profundo aqui, né? Não à toa, Bruna Isidora é minha sócia, né? Eu acho que essa parceria é uma parceria muito boa, né? Nós somos complementares, né, Bruna? Muito diferentes. Muito diferentes, mas complementares. E eu queria fazer um espaço aqui para poder falar um pouco mais do nosso patrocinador, na verdade, né? É a DDC, Data Driven Culture. Por favor, vou pedir até o Pedro para colocar a logo do Felipe aqui. Pessoal, a Data Driven Culture hoje é uma empresa de automações inteligentes. O trabalho deles é mudar a vida profissional das pessoas. Então, se você está se sentindo estagnado aí, eu tenho uma ótima chance para que você consiga mudar de área, de profissão, ou até mesmo aprimorar a profissão que você tem hoje, com o que há de mais novo no mercado, que são as automações inteligentes e as inteligências artificiais. Então, segue lá o pessoal da Data Driven Culture no Instagram, tem muito conteúdo legal, no YouTube tem muito conteúdo legal. Inclusive, Bruno, hoje eu vou dar um treinamento de vendas para a turma do Automação Sem Fronteiras. Eu vou falar daqui a pouco do curso deles, mas hoje eu fui convidado para poder falar sobre venda um pouquinho. E assim, até pegando o gancho aqui do nosso trabalho, né? A gente sabe que hoje não tem como trabalhar marketing sem falar de vendas, né? Não. E até mesmo puxando, né, o que a gente estava falando sobre a ESA Consultoria, quando a gente percebe que, às vezes, um dos maiores problemas, além da gestão, era do cara saber vender mesmo, né? De ter um processo de vendas, né, Bruna? E a gente atua muito nesse sentido. Como é que, para você hoje, né, pensando já em combustível, marketing e vendas, como é que você vê, estando em contato com os clientes ali semanalmente, essa evolução do pensamento de processo de vendas? Que cada etapa tem uma etapa bem definida, cada contato tem um porquê. Como é que você vê isso na cabeça dos clientes? Eles veem isso com clareza, né? Tô falando dos antigos não, mas até dos mais novos, assim. Tem clareza, não tem? Não tem clareza, né, gente?
como eu falei, sempre é uma construção, né? Uma caminhada, é uma jornada. Sim. Então, geralmente, quando a gente inicia, né, um novo projeto com um novo cliente, assim, né, à medida que você vai se aprofundando, você vai enxergando lacunas, obviamente, né? Até porque a gente está de fora, né? E, assim, a gente tem a miopia do empresário, né? Sim. É muito difícil você estar dentro de um empreendimento e identificar lacunas, né? É mais difícil, né? Então, quando você tem, né, pessoas para poder direcionar, isso facilita bastante. E em relação à parte de vendas, assim, né, no início a gente vê uma grande debilidade, eles não entendem as etapas, né, não entendem de funil de vendas. A verdade é que, né, eles querem que o lead chega, né, pronto, e venda e acabou, né? A gente tem a percepção de que o cliente, né, vai chegar o contato ali para ele e vai falar assim, não, fecha comigo, tá fechado. Como né? se fosse a melhor empresa do mundo que acabou de descobrir. Sim. Vem pra... Nossa, estava esperando você chegar. Estava esperando você chegar. Exatamente. Então, assim, a gente vê uma grande debilidade, sabe? De entendimento mesmo, que são etapas, né? Que, obviamente, o nosso objetivo é gerar leads qualificados, né? Mas que nem sempre isso vai acontecer. Ou, obviamente, vai acontecer, mas existe um processo, Sim. né? Então, assim, até de entendimento desse processo, até de entendimento no que diz respeito às etapas de vendas, né? A evolução, os follow-ups, a duração média, né? Sim. Porque, por exemplo, se a gente for pensar, né, um ticket um pouco mais alto, né, que a gente tem alguns clientes, por exemplo, né, da indústria, principalmente ali da reforma e construção, a jornada é grande, né, muitas das vezes a pessoa chega para o cliente, né, aí ele vai lá, faz todo o atendimento, visita, orçamento, e aí na hora de fechar o cliente, né, para ali, estabiliza, né, digamos assim, e aí passa 1 mês, passa 2 meses, passa 3 meses, né? Quantos, né, feedbacks que a gente teve do cliente? Ah, não, esse lead eu comecei a conversar com ele tem 8 meses atrás, né? No ano passado. Então, assim, o processo de vendas também é longo, né? E muitas das vezes o empresário não entende isso, né? Ele acredita que, né, o cliente já vai chegar... Ou, me dá o seu produto aí, quero comprar agora, né? E muitas das vezes não é assim que funciona. A maioria das vezes não é assim. A maioria. A maioria das vezes o cliente, ele tá ali só para olhar o preço mesmo, né? Sim. Eu falo isso... A tomada de decisão é longa, né? Muitas das vezes. A tomada de decisão é longa, isso. A gente, obviamente, pode ser até cultural, né? O brasileiro tem muito disso, de fazer orçamento, obviamente... Né, tem pessoas que fogem um pouco, né, desse perfil, mas muitas das vezes a pessoa, principalmente se tratando, né, de um ticket mais alto, então a pessoa pensa uma, pensa duas, faz um orçamento aqui, faz outro ali, tá dentro, não tá, será que eu consigo pagar? Como que eu vou pagar, né, como que eu vou organizar esse pagamento? Então, assim, são vários aspectos, né, externos mesmo, de comportamento de compra mesmo, que não tá no nosso controle. Sim, né? Exatamente. Que legal ver essa visão, e essa visão confirma mais uma vez que a gente tem aí uma parceria muito forte, com entendimento de negócio também muito similar, né, Bruna? A Combustível, ela vem justamente para auxiliar os empresários, né? Independente se é produto, alimento, se é construção civil, que são os ramos industriais que a gente trabalha hoje, a gente vem para auxiliar. Me fala uma coisa aqui, Bruna. O nosso foco hoje são as indústrias, né? A gente tem trabalhado bastante aí com esse perfil. E Bruna hoje é diretora de operações da empresa, meu braço direito, não à toa, né? A gente costuma falar que as responsabilidades da Bruna são da porta para dentro e as minhas da porta para fora, né? Então, a gente faz essa ponderação aí muito grande para a gente poder ter algo que funcione. Quero falar um pouquinho sobre a experiência do cliente com você. Você é diretora de operações e está totalmente ligada em todos os projetos, né, Bruna?
Tudo que acontece passa pela sua mão, basicamente ali. Sim. Então você está fazendo a gestão, o gerenciamento dos prestadores de serviço também, e também a gestão da expectativa do cliente. E eu queria entrar um pouquinho nesse ramo. Me fala daqui. O que o cliente, nas reuniões semanais que a gente faz, o que ele quer ouvir, Bruna? Me fala assim, na visão dele, eu quero ir lá para uma reunião de marketing é só para poder discutir criativo? Tem que ser isso ou não? O papo tem que ser mais profundo? O que vocês discutem? E principalmente, não só o que a gente discute, né? O que ele quer ouvir de uma empresa, de uma assessoria de marketing? Primeiramente, né, a gente precisa se aprofundar, porque no final das contas o que ele quer é dinheiro no bolso. Sim. Né? Ele quer ver resultado. Então, não dá pra gente ficar, obviamente, né, conversando superficialmente sobre acordo criativo, gostei disso, não gostei daquilo, né? Não cabe, eu acredito que não cabe, né? A nossa proposta é ir mais além, né, do que somente isso. Então, assim, é importante, né, que a gente converse, tudo bem, em alguns momentos é preciso alinhar, né, obviamente um ponto ou outro, mas os nossos check-ins, né, como que nossas reuniões semanais, o objetivo é entender principalmente, o que eu gerei no tráfego, né, quais foram os meus resultados, né, seja se a gente tiver um objetivo de geração de leads ou um objetivo de brand. E aí, qual que é o impacto disso na indústria? Sim. Né? O que chegou realmente, o que não chegou, qual que é o impacto no crescimento de vendas, né? O que os representantes comerciais estão dizendo, né? Quais são ali, e aí entra muito na parte do tráfego também, de entendimento, né? E obviamente eu participo muito, né, disso tudo ali toda semana. Mas quais regiões que cresceu, quais não, né? Quais ali que a gente vai inserir um novo produto ou que a gente está com uma dificuldade, né? Então, muitas das vezes os representantes comerciais trazem pra gente, olha, a gente está com uma baixa rotatividade de alguns produtos nessa região. Então, o que a gente pode fazer? Vamos fazer uma campanha, né, extra, digamos assim, específica para essas regiões? Não vamos? Então, é mais nesse sentido, sabe? De entendimento e dessa integração. Sim. Né? Porque não faz sentido a gente se reunir para poder falar só de marketing, né? É importante ter essa integração com a parte de vendas também, com o comercial, de entendimento, a dificuldade dos clientes, né, que a gente estava comentando agora, a respeito das vendas. Então eu tô perdendo aqui, nessa etapa do meu processo de vendas. Por que eu tô perdendo? Né, o que a gente pode fazer para poder melhorar? Então, é isso, sabe, que a gente gosta e quer tratar, exatamente. Né? Então, assim, quando o cliente vem, principalmente com alguns apontamentos, olha, pessoal, tem isso aqui não tá legal, isso aqui a gente precisa ver, o que vocês acham, né? Porque o nosso objetivo maior é ser um parceiro do cliente. Perfeito. Então, quando o cliente tem essa visão também de que nós somos né, parceiros estratégicos dele, é fundamental, porque ele traz pra gente questões, né, obviamente, que, né, não estando, né, presencialmente, enfim, que foge um pouco. Então, é um momento, né, da gente poder alinhar as expectativas, né, ver algumas debilidades, melhorias, entender essa expectativa do cliente. Né, principalmente a satisfação dele, o humor dele. O humor que influencia demais, né? Muitas vezes no projeto. Sim. Legal demais. Vou pedir o Pedro para poder colocar a logo da combustível aqui, para poder explicar até a razão da logo, porque eu nem falei disso no primeiro episódio, né? Às vezes as pessoas me perguntam, mas por que a logo é... Clientes, eu tô prospectando, me perguntam, para a reunião, falam assim, por que a logo é assim, né? Uhum. A logo, ela foi inspirada, na verdade, no Triângulo do Fogo, né? Combustível, eu acho que não tem muito o que explicar, né? Quando a gente estava nesse processo de escolha, porque
nós mudamos de uma consultoria em administração de empresas para uma empresa de marketing efetivamente, né? Sim. Eu lembro da nossa reunião. Estávamos nós três, eu, você e Thiago, e a gente falou assim, e aí, pessoal? Eu já, obviamente, vou assumir aqui uma expectativa que eu tinha na época, que já era de ser uma empresa de marketing, porque era a minha área. Sim. Eu já trabalhava com isso, né, Bruna? Então, eu falava, olha, eu já vi o futuro nisso, já via que dava pra gente poder ganhar cliente ali. E nessa mudança, né, quando a gente decidiu se tornar combustível marketing e vendas, veio todo um processo, uma bagagem de conhecimento da nossa parte em entender que só marketing não é suficiente, que é marketing, que é vendas, que é sentar com o cliente semanalmente para discutir estratégias, né? Para poder entender de mercado. Hoje mesmo nós fizemos uma reunião em que nós descobrimos que a região de maior potencialidade de vendas do nosso cliente está sendo atacada por concorrentes externos. Sim. Né? E você trazer isso, essa reflexão para o empresário é algo legal de se tratar, né? O que a gente gosta realmente de fazer é justamente isso. Me fala uma coisa aqui, Bruna. Como é que você tenta gerir a expectativa do cliente? Hoje nós temos clientes da construção civil, mais geração de leads, e clientes da indústria, onde o resultado ele não está tão ligado à geração de oportunidade direta. Sim. A gente se comunica para o consumidor final dele, né? Mas todo o trabalho estratégico interno de marketing é feito voltado ao B2B, voltado ao representante comercial que vai ali no varejista, que vai no distribuidor para poder fazer mais venda. Esse empresário ele tem uma expectativa, né, vamos dizer assim, alta até, do empresário da indústria de produtos e alimentos ali, ele tem uma expectativa alta com relação a essa ação estratégica da combustível. Me fala como é que você gerencia a expectativa de um cliente que está nervoso às vezes que os resultados não estão bons, que a gente sabe que é uma montanha russa, né? Não é constante, não é linear. Como é que você tem muito mais paciência que eu, né? Eu tento. Você tenta ter paciência. Mas, Bruno, já melhorei bastante, tá? Não era tão paciente assim, não. Definitivamente, Bruno, você é muito mais paciente que eu, né? Não à toa você faz o gerenciamento dos clientes aí. Me fala como é que você gerencia a expectativa deles? É muita conversa? É trazer dados para acalmar? Como é que você gerencia esse pessoal? Que eu sei que o pessoal é high level mesmo, são grandes indústrias, né? Sim. Que trazem papos nada rasos, né? Como é que você faz? Primeiramente, ouvir, né? É importante a gente ouvir, escutar, ter a escutativa, entender, se colocar mesmo no lugar do cliente, né? Muitas das vezes a gente, né? A primeira reação que a gente tende a ter como se diz, se proteger, né? Sim. Então, o primeiro passo, assim, e obviamente, né, eu fui aprimorando isso ao longo do tempo, né? No início, por exemplo, eu ficava desesperada, né? Então, eu fui aprendendo a lidar, obviamente, né? Com as situações, aprendendo a prever, né? Situações também, objeções. Então, os perfis, né? Então, tem cliente que gosta de ver mais os dados. Tem cliente que nem tanto, que não se apega tanto a isso, né? Obviamente, a gente, né, sempre tenta fazer uma personalização, né, para cada cliente, entender cada cliente, mas a gente sempre tenta trazer esse panorama geral, né, do projeto, porque é muito importante, né? Muitas das vezes a gente tá num dia ruim, ou acontece, né, N coisas, né, do dia a dia mesmo, correria, enfim, boleto para pagar, e as pessoas chegam, né, realmente estressadas, né, na reunião, né, como é que é, né, o que vocês têm para hoje, né, o que a gente vai discutir. Então, é entender mesmo, sabe, principalmente, né, essa expectativa, se colocar no lugar do cliente, ouvi-los, fazer, obviamente, né? A gente tem que se colocar no lugar e fazer, né? Obviamente, ali o nosso contrapeso, né? Porque muitas das vezes, né, o cliente tem, né, os pontos dele, nós temos nossos, então a gente, né, tem que fazer a meia-culpa ali também, né? Então, assim, o maior ponto que eu sempre tento não desesperar, né? Aprender, obviamente, a lidar com isso, a não levar para o lado pessoal,
né? Eu acho que isso, assim, é algo que eu aprendi muito, porque antes eu ficava, sabe, muito mal, achando que era mal, com a gente, né? mal, sabe? Eu errei, eu trouxe um problema pro projeto. Exatamente, né? entendeu? Meu Deus, tô fazendo tudo errado, né? Não tô conseguindo trazer os resultados que o cliente espera. Enfim, eu fui aprendendo a lidar com isso, tá? Calma, né? Vamos ver aqui, né? Sim. Quais são os pontos que ele tá trazendo, né? O que que eu posso fazer, obviamente, para poder contornar e deixar ele mais calmo. E aí, geralmente, a partir do momento que a gente consegue trazer histórico, ele fica mais calmo. Sim. Porque ele consegue ver o todo, né? E não somente aquilo ali. Então, muitas das vezes, né, gente, como eu falei, a gente tá tão focado, tão imerso, que a gente, né, não consegue ver o todo. Sim. E isso sempre traz, né, mais calma, né, para os clientes, entender, né, de forma mais macro o projeto. Então, eu sempre, né, tento apaziguar, nem seria apaziguar, né, Mas trazer pontos de vista e reflexão mais objetivas, né, Bruna? Sim, sem dúvida. É natural, você falou um ponto que eu concordo muito com você. Quando a gente tá tratando do nosso negócio, é nosso baby, né? É nosso baby. É nossa criança aqui. Nossa. E a gente, além dessas duas crianças que nós temos aqui, nós dois, né, Bruno? Nós temos outras crianças que são os nossos clientes, como você falou. A empresa chega, se torna a nossa empresa também. Sim. Eu tenho uma responsabilidade em cima ali, né? E me fala uma coisa aqui que eu acho que é interessante da gente pensar, porque a expectativa do cliente ela é alta, essa ponderação também nossa ela tem que ser feita, mas hoje você faz um passo a mais, que além de gerenciar a expectativa do cliente, além de gerenciar a nossa expectativa, existem os prestadores de serviço dos quais você também tem essa responsabilidade. Eu falo que você tem responsabilidades muito responsáveis, porque realmente lidar com prestadores de serviços diferentes, de modos diferentes, né? Perfis diferentes, é algo bem complicado. Me fala assim, qual que é o maior desafio que você acha na gestão hoje dos prestadores de serviço, né? Sejam pessoas que trabalham diretamente conosco, ou até mesmo outros stakeholders que acabam influenciando o projeto, sejam funcionários dos nossos clientes, ou sejam até mesmo, às vezes, um desenvolvedor web que foi contratado por fora, né? O cliente já tem ele. Como é que você gerencia não só as tarefas de todo mundo, né? Me fala um pouquinho até da ferramenta que você usa, que nós utilizamos hoje para fazer essa gestão de tarefas. E não só essa gestão objetiva, mas a gestão emocional desse projeto também. Qual que é o desafio hoje? Me conta um pouquinho mais o que você sente. É muito desafiador, né? Sim. Obviamente, em relação à questão da gestão de tarefas, a gente utiliza o Jira Software, né, para poder fazer esse gerenciamento. E aí fazemos por sprint, porque foi um modelo que nós acreditamos e que funcionou melhor para a gente. Então, hoje, né, atualmente a gente trabalha por sprints, né, metodologias ágeis, por essa questão também, como eu posso dizer, de conseguir trazer algo dinâmico também. Né? Sim. Né? Porque muitas das vezes, suponhamos, né? No meio do mês, a gente havia planejado para poder desenvolver, sei lá, um material estático, por exemplo, de determinado tema. E aí o cliente vira e fala assim, pessoal, não dá, a gente poderia trocar, ajustar, porque vai ter um evento que a gente vai patrocinar. Então, também proporciona isso, sabe? Então, foi a forma que melhor se encaixou pra gente, que melhor a gente conseguiu se adaptar, né? Sim. A gente tentou diversas ferramentas também, e foi, né, o Jira ali que conseguiu se adequar melhor e atender as nossas expectativas. Então, hoje, né, é uma ferramenta muito boa, né? Obviamente a gente nem utiliza, né, toda a potencialidade todo dela, o potencial dela, sim, mas é uma ferramenta bem dinâmica, simples também de se utilizar, né? Não tem muita dificuldade. Então, assim, é isso, né, em relação às ferramentas. E aí, em relação à gestão, né, obviamente ali dos prestadores de serviço, geralmente a gente faz através do Jira, né? Então,
Obviamente a gente faz algumas reuniões, né, de alinhamento, Sim. De planejamento de um cliente novo que chegou, né, que extrapola um pouco, tem as nossas reuniões semanais também, mas aí a gente faz, né, todo através do Gira, e aí a gente se comunica pelo Slack, né, então a gente dá prioridade pro Slack, né, por uma questão de profissionalismo mesmo, de organização. Organização da conversa, centralização de dados, né, também. Centralização, né, porque no WhatsApp é uma loucura, Sim. né, então é impossível, né, Impossível. né, você fazer esse gerenciamento. Muito difícil, muita coisa se perde. Eu tenho até medo, sabe, de perder, por exemplo, meu celular. Sim. Medo real. Medo real, Constante. Entendeu? Real Constante, porque o nosso contato, né, com os clientes é através, a gente tem os grupos, né, com os clientes do WhatsApp, então tudo fica registrado ali, então eu tenho muito cuidado com isso. Então, assim, é um desafio muito grande, né, a gente lidar, obviamente, com tudo, fazer todo esse gerenciamento. Sim. E aí, quando você entra, por exemplo, na questão de outros stakeholders, é ainda mais desafiador. Sim. Porque muitas das vezes, por exemplo, o projeto já começou e chega uma pessoa, e aí para você conseguir colocar todo mundo na mesma página. Colocar todo mundo na mesma página leva um tempo, né? É natural, né? É normal. Até pegar ali o time, né? De ambos os lados, né? Sim. Querendo ou não. Demora, né? É demorado, não é do dia pra noite. Então, assim, é desafiador, né? E aí você precisa, às vezes, sair um pouco mesmo, né? Do seu lugar e entender. Por que isso aqui tá acontecendo? Por que ele tá trazendo esse ponto dessa forma? Né? Qual que é a relação interna dele? Como que funciona, entendeu? Então, assim, é complexo. Complexo demais. Complexo. Assim, por mais que hoje você seja diretora de operações, esteja a par de absolutamente tudo que acontece nos projetos, eu sempre tô ali de olho, né, um pouquinho ali, vendo o que tá acontecendo, né, não delargo, não pode se delargar. Inclusive, assim, eu falo muito, porque é pra gente que é proprietário, né, aquela ideia do olho do dono engorda o boi é muito verdadeira. Sim. Porque se a gente deixa de olhar o que tá acontecendo, seja no projeto, quanto até mesmo para os prestadores de serviço, né, a gente tem que estar de olho ali se o trabalho está sendo feito realmente, se as metas estão sendo batidas, se o que foi acordado está sendo entregue realmente também, porque diz muito mais sobre a responsabilidade que nós temos num contrato, Total, né, do que a responsabilidade interna nossa com o prestador de serviço. Né? A nossa com o prestador de serviço, a gente sempre ajusta um ponto ali e outro, a gente consegue fazer. Muitas vezes o cliente ele não tem essa paciência. Não. Né? Ele tem aversão a erro. Sim. A gente sabe que hoje é muito teste, né? O marketing é muito teste, mas ainda tem clientes que têm aversão a erro. Então, qualquer erro ali ou qualquer baixa no mês, a gente vai ser cobrado como se o projeto todo se resumisse. Se resumisse a isso, né, Bruno? Outra coisa também, né? A gente já lidou com muito stakeholder, com muito funcionário. Nossa, sim. Não foi uma nem duas vezes, foram diversas vezes, né, Bruna? Diversos tipos, pessoas fáceis de lidar, pessoas engajadas e pessoas também não engajadas, que atrapalham o projeto, né? A gente sabe disso. Como é que a gente chega pro empresário e fala isso do funcionário dele? Difícil, né? Difícil demais. Mas às vezes é necessário ter esse papo, porque senão a pessoa ela acaba atrapalhando o projeto. E atrapalha muito, Bruna, quando a pessoa não quer ajudar mesmo o projeto ali, ou acha que é uma competição da nossa empresa com o trabalho dela, né? Super, atrapalha super, porque se a pessoa não enxerga, né, obviamente, o projeto e não enxerga combustível como um parceiro, como um aliado, sim, né, e acredita que nós estamos competindo com ele de alguma forma, enfim, vira um problema. Vira um problema muito difícil, muito desafiador, né? Ele sempre vai colocando obstáculos ali, obstáculos, e a partir do momento que você não tem, né, uma pessoa ali intermediária, né, entre a empresa e a combustível, que não pensa em solução, né, pelo contrário, dificilmente o projeto vai para frente, sabe? Sim. Então, muitas das vezes a gente, né, precisa levar isso, né,
assim, um desafio também, Como né? desafio, total, nossa. Desafio. E uma dor, obviamente, no coração, né? Porque, enfim, né? Você tá, obviamente, falando, né, de outra pessoa, né? Às vezes a gente não entende o contexto tão bem. Sim, por isso né? que a gente afasta muito a pessoalidade, né, Bruna? Muito. Não, nós, a gente faz esse trabalho, nós dois, diretamente. Não é sobre a pessoa em si. As razões pessoais delas são as razões pessoais delas, né? Sim. Falo de todos os stakeholders, seja funcionário, seja o próprio empresário. A gente tem que entender que às vezes certas reações não são pessoais, são reações profissionais. Né? Medo, ganância, que a gente trabalha muito em marketing, né? Medo e ganância. A gente sabe que isso afeta as pessoas naturalmente. Então é um desafio mesmo, muito grande. E assim, eu queria já até pegar esse gancho para poder falar um pouquinho de cultura. Cultura da combustível mesmo. Nós, assim que nós montamos a combustível, até antes mesmo, quando éramos ESA, a gente tinha certas coisas que são toleráveis e outras nem tão toleráveis. O que você acha? Na sua percepção, tá? Eu não vejo como certo ou errado, mas nós temos culturas que são muito evidentes, nossas, né? Por exemplo, orientação a dados. Isso é uma cultura que a gente não abre mão, né? Quais são os valores, quais são as culturas inegociáveis na sua visão na combustível hoje? Assim, coisas que você olha e fala, não, isso aqui é uma cultura que não dá para tolerar. Seja de prestador, seja de cliente, seja nossa também. Sim, eu acredito, obviamente, tem a questão da pessoalidade, né, da pessoa, enfim, dela, como eu posso dizer, tá fechada. Sim. Né, ser uma pessoa fechada. Então, tudo que você fala vira um problema. Ser muito reativa, né? Extremamente reativa, entendeu? Não é assim. Ser uma pessoa que quer justificar tudo. Sim. Sabe? Então, assim, não, isso sabe, não, eu acho que não cabe, né? Porque, querendo ou não, a gente, né, obviamente tá lidando com pessoas, a gente entende também, né? Tem dia que a gente tá bem, tá mal, mas assim, eu acredito que um dos pontos, assim, seria essa reatividade, sabe? Não tá aberto a ouvir, sabe? Tem resposta pra tudo. Sim. Bate pronto, né? Sim. Então, eu acho que o principal seria esse. Legal você falar isso, porque assim, existe o sentimento, muitas vezes, do profissional. Eu já lidei com muitos profissionais, né? Eu já gerenciei outras pessoas para além da combustível. E a gente percebe que é uma casca mesmo, uma defesa, uma autodefesa, às vezes, a reatividade, né? Uhum. E a gente sabe que projetos bons são movidos por feedbacks. Sim. Então, constantemente, eu preciso, às vezes, falar e ter papos sérios e duros, né? Eu fui numa palestra do Thiago Concer, e ele fala isso, reuniões, né? Nós conversamos sobre isso. Reuniões não são para ser legais, porque se a gente está falando muito de felicidade em reunião, só de alegria, de confraternização, o papo sério não está sendo colocado. As metas não estão sendo, né, alcançadas. O que é importante está sendo deixado de lado. Então, ele fala muito que as reuniões não precisam ser de autoajuda, né? Automotivacionais. Reunião motivacional não está decidindo coisa importante. E, muitas vezes, a gente precisa chegar pro prestador de serviço, pro cliente, e falar as famosas verdades, né? Olha, tá acontecendo isso aqui, não tá entregando, a gente não tá alcançando os resultados. E, principalmente, se a gente tá falando de cultura, Bruna, hoje a gente trabalha com muitos prestadores de serviço. Então, eles têm a cultura das empresas deles. Sim. E a gente precisa trazer a nossa cultura para que o cara entenda o que é combustível. Né? Uma empresa orientada a dados, uma empresa, né, que tem tolerância a erro, que a gente entende, né, que o erro faz parte do projeto, mas uma certa medida. Né? Erro, isso acontece. O ser humano, a gente não é constante. Né? Quem vem com esse papo de coach que todo dia a gente tá bem, performando 100%, nossa, não isso é mesmo. mentira. Não tem essa história. Mas se a gente entender que existem percalços no caminho, que você vai ali tropeçar de vez em quando, mas se você souber voltar com rapidez, isso aí ajuda muito a entender cultura mesmo da empresa. Eu acho que é assim que a gente consegue bons LTVs, né, com os clientes. Sim. Porque a gente é real, né? A gente sabe de dificuldade. Não vem de método aqui, porque nós vamos montar aqui um projeto para você, vou montar um projeto para você que vai mudar a sua vida de um mês para o outro. Mentira, isso não existe.
Não mesmo. Isso não existe, não é possível mudar a realidade de uma empresa em um mês, né? Se o próprio dono dela não consegue mudar essa realidade, né, com os recursos que ele tem, quem dirá nós que somos uma empresa, né, que agrega ali na empresa deles, né? Então essa questão da cultura é algo muito importante. Pedro, por favor, coloca aqui pra gente também, novamente, a logo da DDC, por favor. Queria falar um pouquinho do curso de automações sem fronteiras da Data Driven Culture. Nosso patrocinador tem auxiliado a gente nesses primeiros episódios aí, Bruna. É um grande parceiro, o Felipe, que está trazendo aí para o mercado uma novidade em termos de automações inteligentes, de integrações com inteligências artificiais. Inclusive, até trazer para você aqui, eu consegui montar uma automação, você acredita? Sério? De Instagram. Se vocês, inclusive, eu vou até falar essa aqui, ó, vou deixar aberto lá. Se forem lá no Instagram da Combustível e falarem a palavra clínica, não tem nada a ver com o nosso serviço, mas o modelo foi esse. A automação ela vai ser ativada. É para você agendar algum procedimento estético dentro do Instagram da Combustível. Essa é a automação que eu fiz com eles, né? É para teste mesmo. A ideia é que a gente aplique isso para os nossos clientes, também traga esses processos automatizados. Mas hoje a formação Automação Sem Fronteiras, ele fez um método até de gamificação. Cada região do mundo, cada continente é um tema que você vai trabalhar. Então agora nós vamos, né, vai começar na formação dele o continente da América do Norte agora, e é a parte de vendas mesmo, por isso que nós vamos vou lá fazer a aula lá. É muito legal, muito gamificado, e a formação Automação Sem Fronteiras é um curso prático que te ensina a viver construindo automações inteligentes personalizadas para seus clientes. Já imaginou poder trabalhar de qualquer lugar do mundo com apenas um computador e internet? Eu quero ainda, assim. Eu quero trabalhar de qualquer lugar do mundo ainda, né, Bruna? Nosso sonho, né? Nosso objetivo. Objetivo de vida. Pois é, com a Automação Sem Fronteiras você pode alcançar isso com mais facilidade, né? Já que você tá querendo mudar de área profissional, entrar na área de tecnologia, né? É uma área hoje muito promissora. Nós temos clientes, inclusive, né? Nós temos um cliente no Canadá que é dessa área de TI também, né? A gente vai trabalhar mais com SAP ao redor do mundo. Já estamos fazendo ações, inclusive, na Índia, né, Bruna? Sim. Difícil, né? Pra caramba fazer esse trabalho. Desafiador pra caramba. E a Automação Sem Fronteiras aí, ela vai te dar uma profissão do futuro e uma profissão divertida também. Então, sigam lá o pessoal da Data Driven Culture. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre ChatGPT, inteligência artificial, automações inteligentes, né? Tudo aí, automações no code. Segue o pessoal lá que vale muito a pena. Só o conteúdo que ele veicula lá, tanto no Instagram quanto no YouTube, já vale a pena demais. Então, mais uma vez, obrigado aí, Data Driven Culture, por estar com a gente aí nesses primeiros episódios da Combustível, do podcast Combustível. E, Bruna, pra gente ir, né, finalizando aqui, trazendo um contexto mais pessoal, assim, eu queria falar um pouco mais da gente, assim, pra gente finalizar, né? A Combustível, pra mim, hoje é uma realização, né? Sim. Hoje é a minha vida. Eu respiro isso, né? O tempo inteiro. O tempo todo. E você também. O que a Combustível significa pra você hoje? Né? Assim, eu quero a Bruna aqui, Bruna Isidoro, tá? Não quero a minha diretora de operações, não quero a minha sócia, não. Quero a Bruna. O que significa a Combustível pra você? O que ela mudou a sua vida hoje? Mudou completamente, né? Como eu falei anteriormente, na graduação, eu via, né, obviamente a gente entende que a administração é muito amplo, né? Então eu via, ficava assim, meu Deus, gente, é loucura isso aqui, né? Não daria conta. Eu até brinco, né? Eu sempre falo isso. Não, eu nunca vou ser empresária, porque, né, obviamente sozinha, gerenciar tudo sozinha, não, de jeito nenhum, eu vou ficar louca em 2 tempos, entendeu? Sim. E aí, obviamente, né, surgiu a oportunidade, principalmente, né, em meio à pandemia, né, que tava tudo, enfim, fechado e tudo mais, e eu vi como uma oportunidade de aprimoramento, de conhecimento, de experiência, né, então, obviamente, não tenho nada a perder, né, simplesmente a ganhar. E eu ganhei muito, na verdade, todos os dias, né? A gente aprende diariamente. Então, para mim é isso, sabe? Significa uma construção, né? Uma jornada, obviamente, um processo, mas algo gostoso, sabe? Prazeroso,
né? Quando você vê os clientes, né, conseguindo ali alcançar os objetivos, né? A gente também. Então, assim, você fala assim, não, meu Deus, é isso aqui que eu quero, né? Quero continuar. Te dá um gás de continuar, Sim. de acordar todos os dias, né? Então, essa troca como um todo, né? Tanto quanto, né, com os prestadores, quanto com os clientes, né? Os demais stakeholders. Então, sempre é um lugar de aprendizado mesmo, sabe? De troca, de experiência. Então, né, se eu sou o que sou hoje, né, obviamente eu devo isso a esse processo que eu passei, essa construção. Sim, que legal, Bruna. Eu vejo, assim, é nítido no nosso crescimento, né? Sem dúvidas. Não me deixa de virar a cabeça, Bruna. Eu lembro da primeira lista de clientes que a gente fez. Nós sentamos, assim, eu lembro direitinho, assim. Sentou e falou assim, vamos olhar alguns clientes pra gente prospectar? Vamos. E eu lembro que tinham sacolões, assim, de bairro, né? Eram coisas minúsculas Sim, mesmo. sim. E tava lá a listinha e a gente foi pra cima, foi prospectar esse pessoal. Eu lembro, inclusive, até hoje comunicamos, né? O Juninho do lado da Colomi, nosso parceiro, que tá aí há 4 anos com a Combustível, vai vir aqui no episódio só específico pra gente falar de construção civil. E eu lembro do primeiro produto que a gente vendeu pra ele, que foi um cartão digital, se eu não me engano, né? Sim. Foi um cartão digital, era um cartão de visita digital. Não sei nem se ele continuou utilizando aquilo lá, né? Porque, mas aquilo abriu portas pra gente ver um mundo diferente, né? Assim, o que você falaria pra galera que não empreende, tem vontade até, ou às vezes até mesmo não se vê numa posição de empreendedorismo, né? O que você falaria? Quais são as dicas que você daria para esse pessoal? É fácil, não é fácil? Tem que ter persistência, não tem? Fala um pouquinho, por favor. Resumidamente, persistência. Sim. Né? Porque não é fácil, né? Você vai lidar com muitos obstáculos, vai ter dia que você não vai querer levantar da cama, que você vai falar assim, meu Deus, não quero, Sim. né? Mas assim, é muito gratificante, sabe? Se você, né, obviamente, se tem essa vontade, vai pra cima, sabe? É difícil, né? Mas obviamente a gente tem que entender que é um processo na vida mesmo, né? Então a gente, né, vai tomando tapa na cara mesmo, entendeu? Aos trancos e barrancos, melhora aqui, dá 2 passos para trás, continua e faz parte, né? Então, né, para todos aqueles, obviamente, né, que queiram, né, que tem esse sonho, né, vai para cima, sabe? Assim, obviamente, né, se você tem, né, você vai conseguir. Sim. Mas aí, primeiro, você tem que entender que vai ser um processo, que não vai ser do dia pra noite, né? A jornada é dura, é longa, é árdua, mas a gente consegue, né? Obviamente, e assim, tenha pessoas, né, do seu lado que você confia também. Sim. Pessoas boas, né? Porque isso vai fazer total diferença, né? Principalmente para deixar, como se diz, mais leve. Sim. Né? Sim. Então, em alguns momentos, por exemplo, eu falo assim, Rômulo, pelo amor de Deus, o que eu faço? Me ajuda aqui Me ajuda aqui, nessa porque treta que aconteceu. que a treta, não sei por onde começar. Aí, Rômulo vira, Bruna, calma, vamos sentar aqui, tá, me fala um pouquinho, né, o que aconteceu? E aí, obviamente, quando a gente, é aquilo, né, quando a gente tá imerso, é muito difícil de ver. Sim. E aí, em alguns momentos, eu grito Rômulo mesmo, entendeu? Eu chamo Rômulo e falo assim, Rômulo, me ajuda aqui, porque não sei por onde começar. E aí, obviamente, né, a gente vai construindo isso, né, não, podemos ir aqui, não, vamos entendendo a situação, Sim. Né, e o que a gente pode fazer. Então, assim, importantíssimo também, né, ter esse apoio. Sim. Eu vejo muito assim, Bruna, eu falo, se não fosse você, a gente não estaria aqui hoje fazendo esse podcast. De verdade, porque é impossível fazer sozinho, não Sim. dá para fazer sozinho. E você tem que ter pessoas com consciência de negócio do seu lado, pessoas que querem fazer valer a pena. Até mesmo, né? Diga aí pro pessoal que quer procurar sócio, toma cuidado, né? Porque a gente sabe que tem muita gente ruim no mercado, né? Ou até mesmo a pessoa que vai, às vezes, só investir ali na sua empresa, não vai Sim. te ajudar nesse processo. Né? A gente falou no outro episódio, vou repetir novamente, o empresário é um cara solitário.
Né? A gente vê os nossos clientes, né, Bruno? São Nossos... super solitários, né? Em alguns, em alguns momentos, né, só querem... por isso que eu falei do ouvir, né? Muitas das vezes o cliente, ele simplesmente ele quer ser ouvido, né? Ele quer compartilhar ali as dificuldades dele. Então, um ponto aí fundamental nessa parte da escuta. Sim, legal. Aproveitando aí que você trouxe, né, o seu ponto aí, para mim foi uma mudança de vida muito grande, né? A época, antes da gente começar combustível, eu tava numa situação não tão boa de vida, em vários aspectos, assim, então veio como uma luva para mim, né, renovar a minha esperança ali sobre a vida e sobre o que eu era capaz de ser também, né? Sim, sim. A gente falou sobre isso. A gente se duvida muitas vezes, né? A gente Nossa, coloca a gente à prova muito, né? Muito. A gente é muito crítico com a gente, né? Muito crítico. E aí, quando você, né, para e olha ali pra trás, né, que muitas das vezes a gente acha que a gente, né, não cresceu nada, né? Acontece 1000 coisas e fala assim, nossa, não evoluí, não saí do lugar. E na hora que você para pra pensar, né, analisar lá no início, o que a gente era, Ninguém. né? A gente nem era ainda nada, né, Bruna? Mas a gente não era nada mesmo. Exatamente. E onde a gente tá, né? O que a gente alcançou, né? Os clientes que a gente tem hoje. Então, assim, né, é uma gratidão muito grande. Legal demais. Eu fico muito feliz pelo avanço que nós tivemos ao longo desses 4 anos. Definitivamente não somos aqueles sócios lá do início, né? A gente criou muita casca, né, Bruna? Nossa, muita. Casca e paciência também. Hoje a gente consegue lidar com as adversidades com muito mais tranquilidade, né? Acontece, né? A gente... É um caminho árduo, ganha cliente, perde cliente, dá uma dor no coração quando a gente perde um cliente, porque fica aquele sentimento de parecer que não fizemos algo, mas a gente sabe que são tantos fatores que influenciam, né? Sim, que não estão no nosso controle. Que não estão no nosso controle. Então hoje a gente consegue ter, vamos dizer assim, essa visão um pouco mais criteriosa, né? Dos resultados, da até onde que a gente foi, de fazer uma análise, principalmente quando a gente perde um cliente, né? Onde que a gente errou, onde que a gente pode melhorar, né? Recentemente tivemos uma perda de um cliente que, assim, abriu muito nossos olhos para várias coisas, para o nosso produto, onde a gente melhora, né? Qual foi o ponto de baixa nesse projeto, como é que a gente vai lidar com os que a gente tem e os próximos que estão entrando. Então é sempre aprendizado. Então, assim, pra gente ir finalizando aqui esse episódio maravilhoso, porque, né, como eu falei, não é uma convidada, é proprietária do podcast Combustível, mas que ela não faça tantos conteúdos, viu, gente? Já puxei a orelha dela já. E eu sou um pouco tímida, pessoal. Um pouco tímida. Seus conteúdos são os que mais engajam. O pessoal já não quer ver meu rosto mais, Bruna, entendeu? Ai. Mas a gente tem muito projeto pela frente. Planos gigantescos para combustível ainda esse ano, né? Então, assim, uma das coisas mais lindas que está acontecendo é o podcast Combustível, mas no nosso planejamento tem muita coisa legal para vir ainda. Muita coisa para vir pela frente. Muita coisa mesmo, muito conteúdo, viu, gente? Então a gente vai começar aí uma série agora de conteúdos, de webinars, falando de ferramenta, falando, né, das ações que a gente faz, sempre para poder tá auxiliando o empresário que às vezes não tem nem condições de ter uma assessoria como a nossa, né, Bruno? Que a gente sabe que não é para todo mundo, né, Bruno? É para todo mundo, a gente não consegue atender todo mundo, né, Bruno? Não conseguimos. Tem um perfil específico. E quer deixar uma mensagem final aí para sua família, para quem você quiser, tá ali sua câmera, você pode falar aí uma mensagem para os empresários também, fica à vontade, é seu momento aí, viu? Só agradecer mesmo, né, pela oportunidade. Né, obviamente, é meu também, como você falou, é uma realização nossa. Não, mas eu sou um pouquinho mais tímida, né? Você é um pouquinho mais comunicadora, então eu deixo isso mais com você. Mas agradecer, né, obviamente, aí pela parceria. Agradecer aos nossos clientes, né? Obviamente, pela confiança, né? Por essa jornada que não é fácil, né? Que a gente sabe aí, enfim, né? Dos inúmeros obstáculos. Mas do quanto a gente, né, já avançou também, enfim, então a gente tem que se apegar a isso também, né, no quanto a gente cresceu, né, no quanto a gente se aprimorou. E aí agradecer a minha família também. Ah, legal demais. Sem a família a gente não é nada, né, Bruno? Não. Nada. É que dá esse suporte. Não mesmo. Você pode ter certeza que a sua família, assim como a minha, tá muito orgulhosa da gente. Muito. Esses dias eu tive com a minha avó, com a minha mãe, e isso aqui pra eles também é uma realização. Saber que os filhos
Então, vamos lá, aquela frase, dando certo na vida, né? Dando certo no sentido de Sim. traçar um caminho de futuro, com visão, né? Sim, eu tenho sem certeza, dúvidas. e eu falo muito aqui para poder finalizar, gente, que esse podcast ele tá sendo ótimo, porque as pessoas estão realmente vendo aquilo que a gente faz, que passa na nossa cabeça. Aquelas, às Sim. vezes, frases que a gente fala que são coisas que ficam mais na reunião, a gente tá conseguindo expor isso pro mundo, né? Então, acompanhe os próximos episódios aí. Pessoal, vem conteúdo tão bom aí pra frente que vocês não vão querer perder. Então, mais uma vez aqui, se inscreva aqui no nosso canal do YouTube. Não deixe de seguir a gente no Instagram também. Tem muito conteúdo lá. Muito webinar que vai vir aí pela frente também, que a gente vai fazer agora, numa das estratégias de conteúdo. Então, se você quer saber mais sobre marketing, sobre inovação, sobre gestão de mídias sociais, sobre processo de vendas, relacionamento com representante comercial, marketing até offline em supermercado, em Sim, varejo, a ponto gente de vai... venda. Ponto de venda, nós somos experts em indústrias hoje e vou reforçar mais uma vez que marketing é vendas e vendas é o resultado que todo empresário quer ouvir. Então, se você é empresário, se é estudante de marketing, vem conosco aqui, manda esse link desse episódio para sua família, se inscreva lá, siga a gente também no Spotify para você ouvir esse podcast e os próximos também, quando tiver indo para o trabalho, estiver trabalhando, porque tem muito conteúdo de valor para vir pela frente. E Bruna, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Muito obrigado aí por ter se disponibilizado a vir. E o pessoal pode acostumar com o rosto da Bruna aí, que ela vem com mais conteúdos aí pela frente. Show de bola? Show. Pessoal, muito obrigado. Ficamos por aqui. Obrigada, pessoal. Até breve. Valeu.